o processo de independência do Brasil. O Brasil ele foi colônia portuguesa durante 315 anos. O que isso significa na prática? Significa que o Brasil não tinha autonomia econômica nem política, vivia sobre o jugo português. Então Portugal explorava nossas riquezas e a gente era uma colônia de exploração. No final do século XVIII ocorreram duas importantes tentativas de acabar com isso, de trazer a emancipação, quer dizer, a libertação do país. Na verdade não era nem do país, e aí que uma das razões do fracasso de algumas delas, que foi a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. Ambas foram regionais, localizadas. A Inconfidência Mineira queria a independência da região que hoje é Minas Gerais, e a Conjuração Baiana, por seu turno, a independência do que hoje seria a Bahia. Influenciadas pelos ideais luministas, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Fracassaram, seus líderes foram muitos mortos, outros deportados para prisões africanas. A Conjuração Baiana era menos elitista do que a Inconfidência Mineira, mas ambas fracassaram. O Brasil só deixaria de ser colônia portuguesa em 1815. Agora, para entendermos isso, temos que voltar no tempo. A vinda da família real portuguesa para o Brasil. Você não entende a história brasileira nessa época se você não tiver uma visão transatlântica, quer dizer, de Oceano Atlântico, de a relação entre a Europa e a América do Sul. A Revolução Francesa, que a gente já estudou anteriormente, ela tinha sido vitoriosa, ela tinha destituído um rei absolutista e tinha colocado um sistema baseado nos ideais iluministas de governo. E o rei resistiu, tentou, com a ajuda de outros países, dar um contragolpe, foi preso e foi morto na guilhotina, como a gente já viu. Então, outros países europeus, com medo que seus reis absolutistas também caíssem, atacaram a França, que não só resistiu, como na era napoleônica, quer dizer, a época que a França estava governada por Napoleão Bonaparte, um hábil guerreiro, um hábil general, ela contra-atacou e invadiu outros países. Isso ficou conhecido como a Era Napoleônica. E o que é que isso tem a ver com nossa história, com a história do Brasil? Pelo fato de que a coroa portuguesa apoiava o maior inimigo francês, a Inglaterra. Os portugueses possuíam inclusive acordos comerciais firmados com os ingleses. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, ele havia decretado uma coisa que ficou conhecida como bloqueio continental, porque a Inglaterra era uma ilha, ele não conseguia invadir a Inglaterra, o Napoleão tinha um exército muito forte, quer dizer, suas tropas terrestres eram muito boas, mas os ingleses tinham uma tropa marítima melhor que a da França. Sempre lembrando a vocês, estudantes, meus caros alunos, que a Inglaterra é uma ilha, a Grã-Bretanha é uma ilha separada do continente, né? Então era muito difícil de ser invadida a Inglaterra. Então Napoleão, não conseguindo militarmente, tentou economicamente. Então o que é que Napoleão fez? Decretou o bloqueio continental, então funcionou muito bem. E por apoiar a Inglaterra, a coroa portuguesa viu seu país ser invadido. E prevendo a invasão, o príncipe regente Dom João VI decidiu fugir para a sua maior colônia no mundo, que é exatamente aqui, o nosso país hoje, o Brasil. Ele foge, dizem que as tropas de Napoleão ainda o viram ao longe, fugindo dos navios. Ele vem com sua corte, com a riqueza de sua corte, muito ouro, muita prata, muita coisa, traz a biblioteca também, biblioteca de muitos livros, e dizem que quem cerca o navio dele protegendo são navios ingleses. Ele fica um tempo em Salvador, depois vai para a capital, que era o Rio de Janeiro na época. Ele nessa viagem trouxe consigo seu filho, Dom Pedro, que tinha então 9 anos de idade, porque o Dom Pedro, que depois seria o Dom Pedro I, era português. O Dom Pedro II não, esse nasceu no Brasil, o filho do Dom Pedro I era brasileiro, né? Bom, esse período que o Dom João VI ficou no Brasil, que durou 13 anos, ficou conhecido como período joanino. Foram implantadas muitas coisas importantes no Brasil. Criou-se o Banco do Brasil, para ele controlar as finanças, guardar a riqueza que ele trouxe. Existe até hoje o Banco do Brasil, foi criado nessa época, no período joanino. Criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que era um grande laboratório de botânica a céu aberto, com plantas do mundo inteiro, tinha um interesse econômico ali, também científico. Firmou acordos comerciais sempre favoráveis aos ingleses, os ingleses sempre têm os melhores acordos. Fundou a Faculdade de Medicina, a primeira faculdade de medicina do Brasil,
e a Academia de Belas Artes, curiosamente com artistas franceses. Essa Academia de Belas Artes tinha uma função também científica. Temos que lembrar que nessa época não existia fotografias, de modo que todo o trabalho de botânica, de zoologia, você não, como não tinha fotos, você desenhava plantas, desenhava animais para posteriores estudos. Então tinha uma função também científica. Mas todas as transformações que o Dom João VI arquitetou, a mais importante delas foi a abertura dos portos em 1808, porque ele baixou um decreto chamado Abertura dos Portos às Nações Amigas. O Brasil, a partir daí, em 1808, pôde fazer comércio com outros países. Quebrava então aquele monopólio português de só fazer comércio com Portugal. Então o Brasil passou a ter uma economia mais aberta. Só não podia fazer comércio com a França e seus aliados, mas pôde ter uma certa liberdade comercial. Para muitos historiadores, isso daí já é o início de nossa independência. E em 1815, o Dom João VI decreta o Brasil como Reino Unido a Portugal e Algarves. Oficialmente, o Brasil deixava de ser colônia, mas era uma coisa estranha, porque ainda não era mais colônia, mas tinha uma certa ligação com Portugal. Por volta de 1821, após os portugueses, os políticos portugueses liderarem tropas que expulsam os franceses de seu território, e após a Revolução Liberal do Porto, Dom João VI se vê obrigado a voltar para Portugal com medo de perder o trono. Mas antes dele ir, é uma coisa curiosa, ele deixa seu filho como príncipe regente, o Dom Pedro, que então tinha apenas 22 anos e fica governando o Brasil como príncipe regente. As elites portuguesas então passam a cogitar e a defender duramente que o Brasil volte a ser colônia. Eles queriam voltar a explorar o Brasil comercialmente e economicamente, porque Portugal estava numa crise econômica tremenda, saiu muito endividado da guerra contra a França, tinha crise econômica e tudo isso mais. Eles queriam voltar a explorar o Brasil. Só que o que aconteceu? Durante o período joanino, as elites brasileiras, e quando eu falo elites brasileiras nesse período, eu estou falando de uma elite conservadora, latifundiária, escravocrata, eram de origem rural em sua maioria, muitos tinham estudado em Portugal, eles tinham tido grandes lucros com o fim do monopólio comercial português no período joanino. Então eles viram que era uma boa o Brasil se desvencilhar economicamente de Portugal. Liderados por José de Bonifácio, um santista nascido na cidade de Santos, São Paulo, que era descendente, filho de uma aristocracia portuguesa, brasileiro de nascimento, José de Bonifácio passa a liderar uma luta não só pela manutenção da abertura comercial do Brasil para outras nações, como também pela independência do Brasil. E como as cortes portuguesas queriam um retorno imediato do príncipe a Portugal, a primeira jogada política que o José Bonifácio de Andrada vai fazer é um abaixo-assinado e convencer o Dom Pedro a ficar no Brasil, porque ele via naquele jovem príncipe uma chave, uma pessoa que ele poderia usar para fazer a independência do país. Essas elites brasileiras apoiam o jovem príncipe, e na controversa data do 7 de setembro, há muitas controvérsias sobre essa data, porque o quadro, clássico quadro, ele empunhando a espada, aquele foi pintado décadas depois, a pedido do Dom Pedro II, pelo Pedro Américo, um pintor paraibano, criado na corte, que morou na França. Não houve aquele negócio de levantar uma espada e gritar, aquilo é uma coisa do imaginário do Segundo Reinado. Por isso que é tão controverso. Mas a data do 7 de setembro também é controversa, porque proclamou-se a independência em 7 de setembro de 1822. Porém, Portugal só reconheceria a independência do Brasil em 1825, após Dom Pedro, que agora já era Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, pagar 2 milhões de libras esterlinas aos portugueses. Dinheiro que ele não tinha e que pegou emprestado aos ingleses. E o Brasil já nascia politicamente livre de Portugal, mas economicamente com a dívida externa com os ingleses. Os dois países que reconheceram nossa independência imediatamente foram os Estados Unidos e o México, por interesses geopolíticos também. O primeiro reinado. O período que Dom Pedro I governou o Brasil ficou conhecido como Primeiro Reinado. Durou de 1822 a 1831. Após a independência, iniciou-se um processo de discussão de quais leis o Brasil adotaria. A elite econômica brasileira, os grandes proprietários de terra e comerciantes portugueses, eles se enfrentaram nessa Assembleia Constituinte. Os grandes proprietários de terra, que eram a maioria na Assembleia e procuraram impor suas ideias a esses outros grupos da sociedade, eles defendiam o voto censitário, como teve lá na França. Só poderia participar de votação
quem tivesse uma renda mínima alta. E como seria baseada essa renda mínima alta? Na produção de mandioca. Veja que curioso. Por que na mandioca? Porque os produtores de mandioca lucravam bem internamente, porque no Brasil nessa época não era... A nossa gastronomia ela mudou muito com o tempo. O arroz e feijão que a gente come hoje, o típico prato brasileiro, a gente pensa que ele existiu desde sempre. Não, isso é do final do século XIX para cá. Durante muito tempo, nosso principal alimento foi a mandioca. Tudo derivado da mandioca, a farinha de mandioca, o bolo de mandioca, tudo isso. Eles queriam que o voto censitário fosse baseado na produção de mandioca, que era uma maneira de dizer que o cara tinha renda. Mas na prática, isso procurava limitar o poder do imperador Dom Pedro I, ampliando a força de deputados e senadores. Então, em 1823, Dom Pedro I mostrou sua face autoritária. Ele dissolve a Assembleia Constituinte, quer dizer, mandou fechar a Assembleia que estava fazendo as leis do país, mandou prender inúmeros deputados, que era da sua oposição, e em 1824 impôs ao país uma Constituição elaborada por membros de um Conselho de Estado criado por ele próprio. Imposta, a nossa primeira Constituição foi outorgada, foi imposta em 1824. E nela, o Senado controlava o poder legislativo, os senadores tinham cargo vitalício e os deputados tinham cargo de apenas 4 anos. Dom Pedro I exercia diretamente o poder executivo, controlava a administração pública, o Senado controlava o poder legislativo, ele tinha também um moderador, né? Uma coisa muito estranha, porque ele podia dissolver a Assembleia quando ele quisesse. Por que chamamos o Brasil Império e o Dom Pedro I de Imperador? Porque, de fato, se a gente olhar no mapa o tamanho do nosso país, a gente vai ver que é um continente. O mapa é uma construção histórica. Você vê, o Acre passou a pertencer ao Brasil já no início do século XX. A Confederação do Equador. Essas questões políticas da Assembleia Constituinte gerou uma revolta, que o epicentro começou em Recife. Por que em Recife? Recife era uma cidade rica da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar começou a dar sinal de desgaste. Era uma elite já em franca decadência, começando uma decadência. Esse movimento que teve o epicentro em Recife teve o nome de Confederação do Equador. Foi um movimento rebelde, né, formado por membros de grupos sociais diferentes, com interesse diferente. Os fazendeiros queriam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, que garantisse uma autonomia administrativa às províncias, que hoje nós chamamos de estados. Reivindicavam uma política econômica que garantisse a recuperação da produção açucareira, que estava em crise. Queria incentivos do governo para isso. Os homens livres pobres, porque você tinha escravos, mas tinha também homens brancos livres pobres, combatiam o problema da fome. Dom Pedro I pegou muita crise econômica. Lutavam por reformas sociais e defendiam também o fim da escravidão, muitos deles. A Guerra da Cisplatina. Em 1825, os habitantes da província da Cisplatina, e aí eu vou contextualizar vocês geograficamente, o que era a província da Cisplatina? Era uma região onde hoje é o Uruguai, ali abaixo do Rio Grande do Sul, pertencia ao Brasil. Então, em 1825, os habitantes da Cisplatina iniciaram uma revolta exigindo a independência e a formação de um novo país, que seria o Uruguai. E com o apoio dos ingleses, eles conseguiram isso. Dom Pedro I enviou tropas para evitar a separação. Houve uma guerra, durou 3 anos. E em 1828 o governo brasileiro reconheceu a independência do Uruguai. Internamente, como eu disse, uma crise econômica avassaladora. Para tentar controlar esse problema da crise, o que é que Dom Pedro I fez? Pegou mais empréstimos e aumentou a dívida externa do Brasil com os ingleses. Essa situação gerou muitos protestos pelo país inteiro. E os jornalistas, sempre os jornalistas, estão meio que voltando no tempo dessa questão da imprensa livre, né? Os jornalistas que defendiam as ideias liberais criticavam a centralização do poder na mão do imperador. Essas críticas geraram o assassinato de um dos maiores críticos de Dom Pedro I, um jornalista carioca chamado Líbero Badaró. Crise internacional, crise econômica interna e o assassinato desse jornalista, que muitos atribuíam ter sido a mando de Dom Pedro I, que era um desafeto de Dom Pedro I, o Líbero Badaró. Era aquele jornalista que investigava e criticava o governo. O Ministério Brasileiro queria uma monarquia parlamentar, o fim do poder moderador. O Dom Pedro I está numa crise política e econômica tremenda. Ele então vai criar um ministério, veja que loucura, só de portugueses. O Brasil tinha se tornado independente de Portugal, mas quando ele briga com os brasileiros, ele cria um ministério só de portugueses, que eram os que apoiavam ele. Isso é muito comum em governos autoritários. Quem pensa como eu, quem não é diferente de mim, então eu apoio. E quem é contra mim, eu rechaço. Então Dom Pedro I fez isso. Até que a situação ficou insustentável para ele. A Noite das Garrafadas. Tem um episódio em 13 de março de 1831, que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, porque houve um protesto muito gigantesco nas ruas do Rio de Janeiro, e os portugueses que moravam na sacada dos casarões, no primeiro e segundo andar dos casarões,
jogaram garrafa nas pessoas de baixo e as pessoas revidaram. E isso deu uma briga feia, ficou conhecido como Noite das Garrafadas e morreu mais ou menos 3.000 pessoas. O fim do primeiro reinado e o início do período regencial. Então, a situação do Dom Pedro I estava insustentável e ele vai abdicar do trono em 7 de abril de 1831. Quer dizer, ele abre mão do trono, mas ele abdica em nome do seu filho, o Pedro de Alcântara, que se tornaria depois o Dom Pedro II, mas que quando o pai dele vai embora, apenas 5 anos de idade. E uma coisa que pouca gente sabe, Dom Pedro I larga o trono brasileiro, o pai dele havia morrido, Dom João VI, o irmão dele tinha usurpado o trono lá e ele vai disputar o trono português com o irmão. E Dom Pedro I também foi rei em Portugal e morreu jovem. Falam que ele morreu de tuberculose, morreu muito jovem, com 30 e poucos anos. Pedro II viveu mais, morreu com 60 e poucos. Por isso que o Dom Pedro II tem aquela foto dele velho barbudo, e o Dom Pedro I, que é o pai dele, sempre está jovem nas pinturas, que no Dom Pedro I não tinha foto ainda. Como o Dom Pedro se tornaria Dom Pedro II ainda era uma criança de 5 anos, ele não tinha como ele assumir o trono. Então foi uma confusão no Brasil. Durante a menoridade do herdeiro ao trono, a Constituição determinava que fosse estabelecido um governo provisório. E aí entra um período da nossa história de 1831 a 1840, que ficou conhecido como período regencial. Regentes eram eleitos, as elites brasileiras chegaram ao governo de fato. Foi nossa primeira experiência com características republicanas. Depois de 9 anos de disputas políticas muito acirradas entre os dois partidos no Brasil, o Partido Conservador e o Partido Liberal, que na prática não tinha grandes diferenças ideológicas. Era composto pela elite agrícola e escravocrata, em sua maioria. Eles não divergiam quanto à economia. Eles também apoiavam a escravidão, ambos. O que eles divergiam era sobre uma maior autonomia para as províncias ou não. Brigaram muito e foram revezando no poder durante muito tempo, e a população não via neles legítimos reis. Revoltas do período regencial. Ocorreram muitas revoltas no Brasil que quase separou o Brasil. O Brasil hoje podia ser 4 países diferentes. Por quê? Explico. Nós tivemos 4 revoltas, 4 guerras civis dentro do país. A cabanagem no Pará, que durou de 1835 a 1840, chegou a se tornar independente do Brasil, voltou. A cabanagem no Pará foi a mais popular de todas, envolveu indígenas, escravos africanos, né? A Sabinada na Bahia, que durou de 1837 a 1838. A Balaiada no Maranhão foi de 1838 a 1840. E a mais falada, mais conhecida, que foi a Revolta Farroupilha, ou Revolta dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845 no Rio Grande do Sul. O Brasil, como eu disse, quase se divide em países menores. Sua Majestade, o café. O Dom Pedro II teve uma sorte tremenda. Um produto trazido por um senador do Amapá para o Brasil, o Francisco de Melo Paleta, em 1776, o café, que tem sua origem para muitos na Etiópia, um produto africano. Ele se deu muito bem no nosso solo e se tornou o principal produto econômico brasileiro. Não só durante o segundo reinado, como na primeira fase da República. Tanto é que a primeira fase da República depois vai se chamar República do Café com Leite. Essa planta de origem africana, como eu disse, ela se adaptou tão bem aqui que o Brasil se tornou o maior exportador do mundo, até hoje o é. Mas por que essa exportação de café ajudou o Dom Pedro II e ajudou na economia brasileira, que se tornou forte nesse período? Porque o café ele se desenvolveu junto com a Revolução Industrial. Vejam que curioso isso. A cafeína, que é um princípio ativo do café que nos deixa mais em alerta e que evita o sono, ela foi introduzida. O próprio vício do café, que o café cria vício. Quem você, aluno ou aluna que toma café e que gosta, sabe. Eu tomo só o da manhã, mas tem pessoas que falam, eu acho que vocês devem saber, você deve até se identificar com essa fala. Se eu não tomar café hoje, minha cabeça dói, meio-dia, sei lá, e tem que tomar uma xícara de café, não é verdade? Tem pessoas que são assim, por causa da cafeína. Então, eles viciaram, introduziram nos trabalhadores de fábrica. E nos Estados Unidos também, tinha a questão que na independência dos Estados Unidos, teve o episódio do chá de Boston, queimaram chá, e quando eles se separaram dos ingleses, eles, o café virou uma forma de protesto. Não tomaremos chá inglês, vamos tomar o café brasileiro, então era também um protesto. Mas esse café, para os trabalhadores fabris, quer dizer, os trabalhadores de fábrica, dava um suporte para longas jornadas e aumentava a produtividade das fábricas. Veja aqui. Que coisa curiosa. E se tornou nenhum produto. O café foi o segundo reinado
e o café foi a República Velha, tá? É uma coisa, nossa história, como vocês podem ver, a história do Brasil não é para amadores. Só recapitulando, é o único país do mundo que o rei veio morar na colônia, foi embora, deixou o filho se tornou independente do pai, depois o filho virou um governo autoritário, encheu o saco daqui, como se diz hoje na gíria, foi embora ser rei, foi o único homem que foi rei em 2 continentes, o Dom Pedro I foi rei aqui e rei em Portugal também, e deixou seu filho, Dom Pedro II, e o Brasil foi, no século XIX, o único país da América que se tornou independente e por muito tempo teve reis. Todos os outros países da América independentes como república. Então não é de hoje que a nossa história ela é confusa, hoje estamos nesses ápices históricos. Pandemia, o país dividido politicamente, essas questões todas. Como já disse uma vez o saudoso Tom Jobim, diz a lenda que o Frank Sinatra não teria entendido bem o Brasil e o Tom Jobim teria respondido para ele: "Caro, o Brasil não é para amadores." Nossa história é complexa, mas espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e tamo junto.